Vai. Olá você, mais uma vez aqui, Luciane Sartori, e hoje eu trouxe um amigão, eu conheço faz pouco tempo, né, Mário? Mário Demarque, e ele vai falar sobre a profissão dele, que é, na verdade, ele se formou como engenheiro civil, a atuação dele já são outros 500, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Tudo bem, Mário? Tudo bom, e você? Tudo Conhecemos bem. da oitava série, é isso? Faz tempo, Aliás, né? na verdade foi antes, né? A Foi gente falava antes. oitava série na época, que é o nono ano hoje, né? Ginásio. Ginásio, é. A gente é desse tempo, né? Faz É, tanto tempo assim, vai, faz. Não, faz faz. nada, é mentira dele, faz pouco, foi ontem esse negócio. Mas ele, a gente se formou junto, sim, no ensino fundamental, depois no ensino médio, cada um seguiu a sua carreira, né? Seguiu o seu destino. Mas o Mário tem uma história interessante e a gente vai falar exatamente sobre a engenharia civil, não é? Então, ele vai começar falando para a gente por que você escolheu essa profissão, por que você escolheu essa graduação, Mário? Então, eu passei, acho que o que todo mundo passa, né? O que eu vou fazer, né? Quando você está É, lá no segundo colegial, terceiro colegial, não é mais esse nome também, né? não, O que eu vou fazer? E eu sempre tive uma habilidade maior na escola com números, né? Com matemática, com física, essas eram as matérias que eu gostava. E meio fui para engenharia por causa disso. Não tenho ninguém na família engenheiro, meu pai não é engenheiro. Aí foi meio foi por mais por gostar causa de da habilidade de matemática. conta mesmo? Você tinha alguma noção do que seria fazer a faculdade de engenharia ou foi no risco? Não, foi no risco. Não tinha Foi? muita noção, E não como é que foi a tinha. faculdade? Quando você entrou lá e viu como que era? Porque sabe o que acontece? A gente vê que a maioria das pessoas, quando vai primeiro ano da faculdade, elas ficam assim, faço ou não faço? Eu mesmo, na minha turma, porque eu fiz letras, né? No primeiro ano, uma boa parte da turma desistiu, cancelou, fechou matrícula, foi fazer outro curso. Então, acontece muito isso no primeiro ano por uma Eu questão acho que de isso acontece em todas as faculdades, né? todas. Engenharia também. É por isso que eu estou te Engenharia também. perguntando. Muita gente desiste no primeiro ano. É, E engenharia, o primeiro ano de engenharia, eu não fiz outras faculdades para saber, mas o primeiro ano de engenharia é muito difícil, né? Porque você sai de um ritmo do colégio, já tem essa transição do sim, colegial para a faculdade. é. E engenharia é muita matemática, muito número, muita física, e, e a bem da verdade, umas coisas que você usa mais ou menos lá para frente, né? Não usa tanto, assim. Sim, E aí muita gente desiste, muita gente muita gente, toma né? pau, Por né? isso que eu perguntei, quando você entrou, porque como eu disse, isso em toda a turma. Na minha turma, que foi letras, Mário, muita gente. Aí não vou chamar ele de Mário, não, vou chamar ele de Marinho, que é assim que eu gosto de chamar meu amigo. Aí, Aí, aí o que acontece é o seguinte, na minha turma que era letras, muita gente também desistiu, porque, não é isso que eu quero, eu pensei que fosse outra coisa. Hoje, eles têm uma série de formas de encontrar informações sobre a graduação. Então, a gente está aqui exatamente para isso, né? Que é para a pessoa não passar por essa fase assim, de putz, fui enganado pela vida, né? Fui enganado pelo que o curso se apresentava. Então, hoje a gente está aí fornecendo essa informação exatamente para não passar por isso. Mas eu vou dizer, pode ser que você venha fazer o primeiro ano e sinta vontade de desistir. E não é por falta de informação, não. É a adaptação, que é o que ele acabou de falar, que isso é muito importante, porque é muito comum você sair do ensino médio, chegar à graduação, em que o professor nem olha na sua cara. O professor não olha na sua cara quando você está na faculdade, né? Ele nem sabe que você é essa seu transição nome. é a mais difícil mesmo. Acho que É do ensino fundamental 1 para o 2 tem uma transição, né? isso. Mas do ensino fundamental 2 para o médio, né? Tem, mas a da faculdade é maior, a É. transição é maior. Mas eu acho que é por isso, acho que você se E a sente gente é jogado ali, muito né? novo, né? A gente é Muito. muito novo nessa época. Eu entrei, eu fiz 18 anos no primeiro ano da faculdade. Eu também. Eu fiz 18 anos no É primeiro muito ano. novo para escolher a profissão, né? Eu É, acho que é muito. eu acho bastante novo. Entretanto, se a pessoa, porque às vezes a pessoa tem sonho também, né? Tem gente que tem sonho. Há pessoas que são assim. A Sandra, nossa amiga, ela também fez aqui uma entrevista com a gente.
Ela fala de rádio e TV, gente, você não pode perder esse vídeo. E aí ela falou que era um sonho que ela tinha de criança. Então, é uma história diferente. Mas eu sempre falo aqui pro pessoal o seguinte, que a vida vai levando a gente, né, Mário? O que aconteceu com você? Eu não tinha esse sonho de criança, não. Foi uma decisão meio já como eu falei, no final do ensino médio. Mas eu não me arrependo, eu gosto da faculdade. Eu acho que engenharia é uma... Bom, o nome engenharia civil, né, engenharia é um mercado muito amplo, né, é uma área muito ampla, tem muita coisa, tanto que tem as divisões, né, civil, mecânica, elétrica, eletrotécnica, alimentos, tal. Mas antigamente, lá atrás, um pouquinho de história, que eu nem conheço tanto assim, mas só um pouquinho, existiam duas faculdades de engenharia, militar e civil, por isso que é o nome engenharia civil. Tá. E a civil foi se dividindo, né? Engenharia mecânica, engenharia. Então, lá atrás, os primeiros engenheiros era muito mais amplo, né? A engenharia. Entendi. E para a nossa engenharia, que é o que eu conheço mais, né? Para a engenharia civil, ainda é um mercado amplo, né? O cara pode construir prédios, pode construir pontes, pode viaduto, estradas, aeroportos, e quem faz uma coisa não faz outra. E tecnicamente você pode fazer tudo, né? Você sabe que era isso que eu ia perguntar. O que é a engenharia na atuação, não é? Onde é que entra a engenharia civil? Porque você sabe, quando eu falo engenharia mecânica, a gente, pelo nome mecânica, a gente tem uma noção, não é? Agora, quando se fala em engenharia civil, eu, particularmente, que nunca me interessei por essa área, eu não faço a menor... Quer dizer, faço uma ideia que vai mexer com construção, mas além disso que você falou, especificamente o que pode fazer o engenheiro civil, né? Mais especificamente. Você pode construir e pode projetar também. Você pode ser um engenheiro fazendo projetos. Você pode ser um calculista, tanto de prédios como de viadutos, aeroportos, pode ser... E você pode ir para a execução, também nesses vários setores. Mas, basicamente, é isso, é construção civil mesmo. Né? Desde casa, prédios, aeroportos, shopping centers. E aí, as grandes obras, né, começam a ser multidisciplinar. Então, você vai fazer uma hidrelétrica, com certeza vai ter engenheiro mecânico, com certeza vai ter engenheiro elétrico. Cada um na sua área. Aí né? vira uma coisa multidisciplinar, né? Cada um na sua área. Qual é a diferença exata entre o arquiteto e o engenheiro que projeta? Você sabe que eu sempre tive essa dúvida? Nunca perguntei. Eu sempre tive essa dúvida, eu nunca perguntei para um arquiteto, para ninguém. Mas que diferença tem do engenheiro que projeta, por exemplo, projetou o prédio? Eu tenho uma prima que é arquiteta. Eu sei que ela também faz o projeto do prédio. Então, que diferença tem aí? Se mistura muito isso, né? Se você for ver legalmente, as atribuições são praticamente a mesma, né? O que um pode fazer, o outro faz. Arquiteto não entra nessa área de aeroportos, pontes, viadutos, é mais difícil, né? Certo. Mas dentro de uma construção mais assim do nosso dia a dia, uma casa, né? O que o engenheiro faz, um arquiteto faz, né? Se tivesse que pôr uma diferença assim, o arquiteto é um pouco mais pelo conjunto, pela aparência, sabe? Entendi. Eu acho que se você for construir uma casa, do engenheiro vai ser meia quadradinha, do arquiteto vai ser mais bonita. Entendi, é um designer, né? O arquiteto é um engenheiro com designer. Exatamente, vai se preocupar muito com o final da obra, com a decoração, com tudo. Né? Com a parte estética, né? É a parte estética. Porque, como mas eu disse... legalmente se atribui. Aqui na minha empresa, por exemplo, nós somos em 4 sócios. Um é arquiteto. Nós somos 3 engenheiros. Que é legal, porque fica um combo bacana, né? Fica legal. Então, conta a sua história pra gente. Você se formou. Você já trabalhava quando você se formou? Não. Eu fazia estágio, né? Isso, então você trabalhava. Eu fazia estágio,
Não, eu pensei que você tivesse perguntado se eu já tinha trabalhado com isso, alguma coisa. Não. Não. Foi no último ano, fiz estágio numa construtora em São Bernardo, que construía prédios de alto padrão, e foi mais ou menos nesse segmento que eu fiquei, né? Essa é uma dica que eu vou, antes de contar um pouco mais da minha história aí, uma dica que pode ficar é isso. Muito do que você vai fazer dentro da engenharia é no seu começo de trabalho, é onde você pega a sua experiência, né? Sim. Então, eu entrei numa construtora e acabei ficando nesse ramo. Hoje eu tenho a minha construtora, mas é o ramo que eu fiquei lá desde o início. Você foi Então, pegando provavelmente, se experiência. meu estágio tivesse sido numa empresa de cálculo estrutural, provavelmente eu talvez tivesse virado um calculista, né? Certo. Porque é diferente, por exemplo, da medicina, né? Que a pessoa, o médico se forma e faz uma residência, né? Aí fica o especialista lá, hospital, pediatra, sei lá. A engenharia não tem essa residência, né? Tem curso de pós-graduação, isso é normal, mas não tem aquela residência para você ser um especialista, né? Então, você se torna um especialista na prática, né? Estudando. Sim. Aliás, da graduação para a prática existe um caminho bem grande e diferente, né? Eu sempre falo para eles aqui, quando a gente está na graduação, a gente estuda uma série de coisas, como você falou, tem uma série de cálculos que não efetivamente ou essencialmente você vai usar depois. Mas isso acontece, eu acho que com todas as formações hoje. Né? Porque a gente, por exemplo, eu, quando fiz faculdade, eu estudei latim, eu estudei literatura latina, francês, literatura francesa, inglês, literatura até inglesa. Arrepio de pensar eu estudando um negócio desse. Minha literatura do colégio já era difícil. Mas você vê o que são as habilidades, né? Você sabe que toda vez que eu vou fechar uma entrevista, eu pergunto para a pessoa, que habilidades, então, você diria que a pessoa tem de ter? Mas você já foi levantando isso. A pessoa tem que ter habilidade de cálculo, né? Tem que ter assim, uma intimidade com a matemática, não é? Em primeiro lugar? Fazer a faculdade tem. Eu confesso que depois da faculdade não é tanto, mas na faculdade, se você é daqueles que odeia matemática, não dá para fazer engenharia, né? Não dá. Então já é uma coisa para se pensar. Voltando lá na minha história, nessa empresa que eu estagiei, eu fiquei 2 anos trabalhando em umas obras, que eram uns prédios em São Bernardo. Depois eu me afastei por uns 2 anos também da engenharia, que eu fui trabalhar com meu pai, mas logo eu voltei para o meu ramo, aí aí eu trabalhava numa outra empresa que trabalhava com muita obra pública, fiz muita obra dentro da Universidade de São Paulo, essas coisas, e comecei a trabalhar com um banco, que é uma obra meio complicada, assim, porque você trabalha só de noite, de sábado, de domingo, né? Porque normalmente as agências funcionam, né? Então, você trabalha bastante, assim, fora de horários, né? E é o que eu faço até hoje. Eu não trabalho só com banco, mas a minha empresa faz muita obra corporativa. Então, meus clientes são Banco Santander, Banco Bradesco, mas faço obra para Nextel, para Oi, faço esse tipo de obra, faço loja em shopping, né? Esse tipo de obra que eu faço. Gente, eu só conheço gente famosa, vocês estão vendo como é que é? Só gente famosa, gente importante, que a gente pode fazer, né? E aí, nesse ano, você é um pouco generalista, né? Porque a gente não faz projeto, a gente pega um projeto pronto, você tem que fazer o orçamento, você tem que entender o que você vai construir, para fazer um orçamento, para gerar esse orçamento. Então, você acaba vendo projeto de arquitetura, projeto de estrutura, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de ar-condicionado. Então, você fica um pouco generalista, né? Entendi. Você sabe que quando eu era criança, eu tinha paixão para fazer arquitetura. Depois isso passou, mas eu tinha muita vontade. Porque os desenhinhos que vêm assim, sabe, que tem assim, aqui é o quarto, eu acho aquilo sensacional. Sensacional, sabia? Eu falei assim, um dia eu vou fazer arquitetura, mas acho que não. E hoje é mais fácil desenhar, né, no computador. Na época que eu fiz faculdade, desenhava no nanquim, usava normógrafo.
Menino, você sabe, a gente falando aqui de desenhar, você vê, o engenheiro tem de desenhar também, né? Só que não é esse desenho que a gente pensa, desenho de gato, de bicho, não é isso? Mas quando a gente fala que o engenheiro tem que desenhar, também tem de desenhar, não tem? Mas e hoje é pelo computador só? Você não tem mais trabalho manual, não tem mais projeto manual do engenheiro? Não faz, né? Tudo no AutoCAD, um programa aí que faz todo tipo de projeto, E, inclusive em e me diz 3D, uma né? coisa, o engenheiro, ele é mais competente, ou pelo menos ele faz melhor, vamos dizer assim, esses projetos inicialmente, quando antes ele já desenhou e tem aquela noção espacial, formado no, vamos falar assim, né? Tem o Nutella e tem o raiz. Então, quando ele faz o desenho lá raiz, sabe? Que ele pega o lápis, a prancheta, o nanquim, que seja, e ele tem essa prática de como que ele tem que montar aquele imóvel, como que os cômodos são acomodados e tal. Faz uma diferença para ele trabalhar com o AutoCAD ou ir direto para o AutoCAD já está de bom tamanho, não precisa dessa experiência anterior? Lu, eu não sei te responder isso com exatidão, né? Eu sou dessa época, né? Eu trabalhei na prancheta, né? Aliás, meu presente de entrar na faculdade foi uma prancheta, meu pai me deu, né? Olha que interessante. Mas hoje eu não acredito que tenha isso, não. Eu não sei dizer, eu não tenho muita assim, contato com faculdade, nunca dei aula, nada, mas eu acho que não tem. Eu acho que o pessoal desenha, não tem essa transição, né? Hoje quem Não. entra na faculdade não sabe o que é uma prancheta, não sabe mexer no normógrafo, né? Tá vendo? Já foi para o raiz, né? É que nem o cara que se forma como professor hoje, que ele vai dar aula, ele não sabe o que é um mimeógrafo. A gente fala do mimeógrafo, acho que a pessoa fala assim, o que essa mulher tá falando, meu Deus do A céu. gente fazia a prova cheirando álcool, né? Isso aí é aquele cheirinho na sala de aula, né? E eu trabalhei como mimeógrafo, como professora, não só recebi as provas do mimeógrafo, como eu fiz também durante algum tempo. E achava aquilo um espetáculo, porque escola pública não tem como você ficar exigindo livro nem nada. Hoje eles até ganham, mas a gente não tinha como eu fazer, eu achava maravilhoso. Eu escrevia tudo uma vez só, porque ir para a lousa, escrever aquilo no giz, rapaz, ninguém merece. Por isso que eu pergunto dessa transição, porque eu fico pensando o seguinte, você monta esse projeto. E eu estou falando até por causa desse interesse que eu tinha quando eu era criança, porque eu achava legal ver como que a pessoa montou aquele imóvel, né? Então, onde está o quarto, onde está o banheiro, onde está, sei lá, a área de lavar roupa, né? E aí eu achava sempre muito interessante isso. E eu tive sempre muita facilidade de olhar para uma planta e identificar o projeto, sabe? Depois ele visto de cima ou de lado ou na realidade. Eu tinha essa facilidade, essa percepção rápida. Por isso que eu gostava tanto, porque eu queria ver como é que a pessoa fazia aquilo para ela entender o pulo do gato, né? Quando vai para a prática. E aí eu fiquei pensando, será que a pessoa que vai direto para o computador, ela já tem essa visão, entende? Por isso que eu fiz a pergunta. Será que ela tem a mesma visão que você tem, porque você fez prancheta? Eu acho que tem sim, porque essa visão que você disse que você tinha, né, de olhar um projeto, esse projeto a pessoa olha também, né? Mesmo Sim. que foi no computador, né? Plota, imprime ele, e você tem. Então, quando você está com o papel na mão, mesmo que tenha sido feito para o computador, você tem que ter enxergar o que está desenhado ali, né? Isso é uma Então facilidade que eu acho assim que algumas pessoas têm mais, mas isso se desenvolve fácil, né? Isso não é muito difícil, né? Tanto que você vê grandes mestres de obras aí, mesmo pedreiros que pegam a planta e entendem, não tiveram estudo, né? Então não é difícil de entender, né? É que você tem pedreiros e pedreiros, né, gente? Eu já tive umas Não, experiências. então, não estou falando que é todo mundo que faça isso, mas tem, né? Tem muita gente que não tem, não sabe escrever direito, mas lê uma planta. Lê uma planta. Eu acho que se tem essa facilidade, se isso está sendo feito na mão, está feito no computador, acho que não tem diferença, não.
Principalmente para essa geração high-tech aí, né? Essa geração aí já é uma fica mais observação fácil, muito né? boa, porque eles nascem com a tecnologia na mão, né? Com a tecnologia na Diferente. mão. E me fala uma coisa, quantos anos tem a graduação de engenharia? 5 anos. 5. 5 anos. E nos outros anos, você continua usando muito número, muita matemática, ou tem umas outras coisas que são necessárias de você estudar? Claro que haverá, mas o que seriam essas outras coisas? Eu vou te falar, a ferramenta que eu mais uso hoje, que é assim, quem vai entrar na engenharia tem que saber, é mexer com uma planilha eletrônica, né? Mais comum Excel, né? Eu acho que essa é a grande ferramenta nossa principalmente nesse tipo de obra que eu faço, onde a gente trabalha com muito orçamento. Então, o Excel é uma ferramenta importante. Agora, aquelas contas dos famosos cálculo 1, cálculo 2, física, isso não se usa. Não, depois não se usa. Eu acho que alguns calculistas muito especializados em obras muito especiais, assim, pode ser que precise, mas o geral, assim, não usa. Já Agora, é um existe alento, muito. né? Porque essa pessoa tem facilidade em matemática, mas ela sabe que ela não vai usar tanto a matemática, sim, que vai usar, mas não da forma como está na faculdade. Né? Eu não sei, eu tenho uma teoria aí, que é a minha percepção, né? Que a engenharia, ela te dá muito poder de raciocínio, né? E talvez por causa desse mundo de conta que você faz, né? Então, tanto que é comum você ver engenheiros em banco, né? Trabalhando com ações, mesa de operação. É muito comum ver engenheiro fazendo isso, né? Meu filho mesmo que se formou engenheiro está fazendo isso, trabalhando em... Aliás, seu filho se formou numa engenharia muito interessante, né? Como é que é o nome mesmo? Diferente. Engenharia naval. Pois é, menino, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. O filho dele é que trouxe a informação para mim. Existe o engenheiro naval. Existe. Mas ele não está trabalhando como engenheiro naval, não. Não? Se formou, tem 1 ano, né? Mas quem sabe muda, mas não está trabalhando como engenheiro naval. Aí entrou aquilo nesse que eu... mercado financeiro. E eu acho que é uma dessas coisas que eu estava tentando explicar. É muito... te dá um poder de raciocínio, né? Não estou falando que outras não dão, né? Mas Mas engenharia dá. Entendi. É porque, na verdade, quando eu faço aqui o vídeo com eles, eu falo que tem muita coisa que a vida traz para a gente, né? A gente faz uma escolha e aquela escolha que você fez não necessariamente é que vai te levar até o fim. Então, para a gente ficar bem tranquilo em relação a gente escolher o que a gente gosta ou o que a gente acha que vai dar certo, e daí lá na frente a vida vai decidindo, né? Você acabou de falar do seu filho, por exemplo, que tem uma formação e foi levado para outra. E você que foi na sorte, não é? Acabou se encontrando dentro da engenharia. Você se encontrou na engenharia. Não, eu gosto. Eu realmente gosto do que faço. Não sei se eu me vejo fazendo outra coisa, não, mas eu gosto. Agora, falando um pouco sobre o que você, pegando um gancho que você falou aí, às vezes a gente fala, fiz 5 anos de engenharia e joguei fora, igual o meu filho aí. Eu acho que eu não foi isso que eu quis dizer, eu não acho que jogou fora a faculdade, eu acho que a faculdade é importante, te fez o poder de raciocínio e você acabou seguindo uma profissão diferente com a sua formação. Né? Não, a minha esposa, que é minha colega de turma, engenheira civil, trabalhou um tempo como engenheira também e hoje é dona de escola, né? Trabalha com escola infantil, né? Então, você vê, eu acho que isso ficou muito claro, né? viu, Mário? Acho que isso ficou muito claro, porque eu mesma falei assim, que eu sempre falo aqui nos vídeos, que nem sempre aquela escolha que você fez vai te levar necessariamente para aquilo, mas vai te trazer a perspectiva de caminho, né? Se o caminho fica diferente, isso não tem problema. A questão é que você tem uma formação e esse embasamento, que eu acredito muito nisso. Você faz uma escolha e não necessariamente você vai seguir aquilo que você estudou para fazer. Até porque, como você mesmo falou, a engenharia abre leque. Você tem as várias possibilidades de atuação.
E aí, no meio do caminho, você encontra outras habilidades. Aliás, também tem um pouco a ver com o autoconhecimento aí, né? Acredito também, claro. É. Porque você se conhecendo bem, né? Você vai vendo suas habilidades, você olha, muito bem aqui. E mesmo que você faça uma faculdade diferente daquela que você imaginava, ou então, como a gente falou, né, foi na sorte, e aí acaba se encontrando, tudo pode acontecer. Mas o legal é a gente fazer uma escolha. Mário, o nosso tempo acabou. Você acredita que já faz meia hora que a gente está falando aqui? É rápido. Mas ó, ele já trouxe para a gente uma visão do que o engenheiro civil pode fazer. A gente viu que existem várias formas, mas as duas básicas que eu acho que ficaram assim bem legais para a pessoa saber, é essa questão de ela saber que ela pode trabalhar com o peso pesado, que é a construção, não é? Ou aqui como a gente fala, na retaguarda, né? Pensando aí nos projetos, fazendo os cálculos, como você disse. Acho que seria mais ou menos isso. É isso mesmo? É o isso. básico, né? A engenharia é o que eu falei, é muito ampla, né? Então, você pode estar lá no canteiro de obras, trabalhando rocha, pode estar fazendo projetos, pode estar fazendo projeto hidráulico, elétrico, né? Tem vários Sim, aí você segmentos. falou das áreas, porque quando você vai para a construção, você tem as várias áreas que se dividem ali. Então, só dando exemplo, você vai fazer um prédio. Vai ter um engenheiro que vai estudar os solos, que é um engenheiro civil, que vai fazer a fundação. E é diferente do que vai fazer o cálculo da estrutura. E é diferente do que vai fazer o projeto hidráulico. E aí o projeto elétrico aí já vai ser um engenheiro eletricista, mas até então era só engenheiro civil. Certo. E depois um engenheiro vai tocar a obra, vai fazer a obra, executar a obra, e às vezes é mais de um, né? Você precisa. Sim, sim. É que aquela base que você falou que ficou bem forte para mim, né? A pessoa pode escolher, ela vai para a execução mesmo, vai usando a terminologia aí, porque aí ela se subdivide, que você falou até você deu um exemplo antes que falava sobre isso. Você vai construir, acho que é uma hidrelétrica, né? Você falou. Acho que é isso. Aí cada um vai ter um papel. Legal, que é na construção. É uma obra muito mais complexa, né? Sim, eu entendi. Mas muito legal. Eu acho que já dá para a pessoa entender como que funciona a atuação de um engenheiro. Se você tem vontade de fazer engenharia, então você já sabe o que te espera, especialmente a engenharia civil, que vai trazer essas várias possibilidades. E aí é que eu falo do autoconhecimento, que a pessoa pode ver. Não, eu gosto mais de mexer com a parte elétrica, eu gosto mais, isso vai se abrindo, não é? E à medida que a pessoa vai estudando, ela vai perceber. A maioria das faculdades hoje tem uma vantagem de engenharia, né? Você entra em engenharia, não entra em engenharia civil, em engenharia mecânica, né? Então, você acaba tendo, a maioria, não todas, né? Você acaba tendo um ano lá para você decidir qual faculdade você vai fazer. Sim, isso é legal, porque eu acho que dá tempo de a pessoa ter uma percepção dela. Você começa a conhecer engenharia, né? Olha lá, tá vendo? Na hora de escolher uma faculdade, então, você vai saber, você tem que pensar nisso. Se você já tem uma definição, você vai para a definição. Não tem um ano de vantagem aí para só cursar o básico e escolher. Que básico, né, Mário? Que básico. Básico é prepare-se para estudar, não é brincadeira, não. É bom ter. Mas você sabe que é muito bom ter essa consciência, porque muita gente fala assim, não, eu sou bom de cálculo. E aí acha que vai ser qualquer cálculo e não é assim que funciona, né? Primeira nota de cálculo normalmente é 0, 1. E corre atrás desse negócio, né? E depois você vai para trás para recuperar, exatamente. É isso aí. Mário, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Na verdade, o Mário fez aqui uma doação do tempo dele para a gente, não é? Então, muito obrigada. Não é? Adorei conversar com meu amigo e foi um prazer trazer para você essas informações. Obrigado você, Lu. Eu sei, é um assunto que tinha que ter muito mais tempo, mas aí também fica maçante de ouvir, né? Mas fico à disposição aí se a gente precisar entrar em mais detalhe em alguma coisa. Beleza. Mas qualquer coisa, você já sabe. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e manda a pergunta que a gente vai ficar de olho. Combinado? Tchau, Mário. Tudo de bom. Tchau para você também. Obrigado. E até a próxima.